Olá, bom dia, estamos aqui em mais um programa do Batom e Bate-Papo e o tema hoje é por demais convidativo e nós estamos aqui, como você vai perceber, com uma mesa não inédita, mas eu diria nova, extremamente interessante. O tema do nosso programa hoje é gestão feminina entre a casa e o trabalho. Como você sabe, eu sou a pastora Valéria, estou sempre aqui com você no bate-papo e hoje nós vamos conversar sobre esse tema da gestão feminina entre a casa e o trabalho com as minhas colegas de ministério, as pastoras. Vamos começar aqui com a pastora Dalva. Oi, minha querida. Bom dia, pastora Valéria. Bom dia, as minhas amadas Paula e Patrícia. E bom dia, nossos queridos ouvintes do Batom e Bate-Papo. Você é muito bem-vindo conosco. Então, a pastora Dalva falou, eu só queria... ao mencionar agora as minhas convidadas especiais de hoje, que são a pastora Patrícia e a pastora Paula Marra, eu queria falar um pouquinho do currículo delas. Depois eu falo do seu, tá bom? Ok. Então, a pastora Paula Marra, ela é psicóloga, pós-graduada em psicopatologia e tem 14 anos de experiência clínica, na psicoterapia. É servidora do município de Goiânia, já foi instrutora e palestrante no SENAC, é pastora na Igreja Videira Portal e tem várias outras habilidades, mas por hora está bom. Bom dia, pastora Paula. Bom dia, pastora Valéria, bom dia, pastora Dalva, pastora Patrícia e todo mundo que está nos assistindo hoje. Que prazer, que alegria de estar aqui hoje, poder contribuir, e estar aqui participando desse Batom e Bate-Papo. Aleluia. Então, pastora Patrícia Moreno, Patrícia Moreno, queridos, é bacharel em teologia, graduanda em ciências da computação na PUC e processos gerenciais na Faculdade Objetivo, foi instrutora no SENAC, servidora pública concursada na área educacional da Prefeitura de Goiânia, pastora ordenada no Ministério Radicais Kids e atualmente é pastora local na Videira Recanto do Bosque. Prazer estar aqui com você, Patrícia. Prazer é todo meu, pastora Valéria. Bom dia a todas as queridas colegas de ministério, Bom dia aos nossos queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse Batom e Bate-Papo, e creio que o Senhor vai falar conosco. Amém. Então, sabe quem que vai hoje falar para nós a respeito do sorteio e como participar desse programa? A Dalva Rigonato. Ela que é educadora, bacharel em teologia, 15 anos servindo como servidora pública concursada, pastora da Igreja Videira, diretora do SEI, Centro de Educação Infantil, a nossa creche em Goiânia, que atende mais de 200 crianças. E também hoje está como pastora local na Videira Canaã. Amém. Eu sou a mais privilegiada de todos, já estou em Canaã. Aleluia, é verdade. Nós vamos hoje sortear 3 livros. Eu gostaria que você participasse conosco desse sorteio, 21 dias contemplando a Cristo. É o livro do nosso querido pastor Aloysio Silva, um livro maravilhoso. E se você quer participar, você vai entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Não é ligação. É mensagem escrita pelo WhatsApp, pelo 99997-2005. 99997-2005. Eu espero você lá. Então, agora que você já sabe que tem a chance de ganhar 3 livros, fica ligadinho conosco. Se você quiser anotar, tá em tempo, pega sua caneta, manda uma mensagem para aquelas pessoas que você sempre está compartilhando desse ótimo programa. E, repetindo, o tema hoje é gestão feminina entre a casa e o trabalho. Vamos saber um pouquinho a respeito? A Bíblia nos mostra que tanto a família como o trabalho é algo idealizado por Deus. Ao criar a mulher, Deus deixou claro que ela teria que edificar uma família, mas também a criou para ser auxiliadora do homem. Contudo, depois da queda do homem, tudo se deturpou, inclusive o papel da mulher do lado do homem. Porém, a vontade de Deus para a mulher não mudou. Deus quer que a mulher seja bem-sucedida na família como no trabalho. Por isso, Deus deu à mulher habilidades para atuar em ambos e ser bem-sucedida. A questão é,
que conciliar a casa e o trabalho fora não é uma tarefa simples. E, mais difícil ainda, é ser bem-sucedida nos dois. Por isso, hoje vamos conversar com mulheres que conseguem conciliar sua vida familiar e profissional. Essas irmãs nos mostram que é possível usar suas habilidades para edificar sua casa e ser uma boa profissional, sem, contudo, negligenciar o cuidado da sua casa. Vamos então aqui começar o nosso bate-papo falando sobre o tema. O título, Gestão Feminina, é um tema muito atual. Porém, nem todas as mulheres conseguem administrar bem as duas coisas, casa e trabalho. Por quê, pastora Dalva? Onde que a maioria se perde? Olha, pastora Valéria, existe muitas mulheres que se perdem nesse ponto. E eu penso que elas se perdem quando elas não colocam prioridade. Porque uma dona de casa e alguém que trabalha fora, com certeza são muitas tarefas. Né? Nós sabemos disso, nós aqui que estamos na mesa sabemos disso. E muitas mulheres que acumulam tarefas, se ela não colocar uma ordem de prioridade, se organizar, ela vai se perder, com certeza. E esse termo, pastora Paula, gestão feminina, me parece um termo atual. O que seria? Pois é, por isso esse termo, né? Gestão. Gerir é administrar, organizar. Quando a gente une o conceito de priorizar, a gente une o conceito de gerir, de organizar, de administrar. Quando eu sei o que é prioridade, eu consigo organizar aquilo que eu preciso fazer. Gerenciar o que eu preciso fazer, né? E a mulher, ela gere, ela gerencia, ela organiza tudo, o tempo todo. Até mesmo as suas emoções, os seus pensamentos, o seu dia a dia, a sua rotina, a sua casa, o seu trabalho fora, o seu trabalho dentro. Parece que a pastora Patrícia quer eu quero completar. Colaborar? Sim, quero. Tem uma frase que eu gosto muito dentro disso que nós estamos falando agora, que é o seguinte, que nós não devemos deixar que as urgências tomem o lugar das prioridades. Sim. Por quê? Porque a urgência é aquilo do momento. Aconteceu algo e eu tenho que fazer. Mas a prioridade, ela tem que ser colocada em primeiro lugar. Por isso que é prioridade. É algo que você prioriza. O que é mais importante dentro das nossas tarefas como mulheres em casa e também no trabalho? Isso tem que ser priorizado. Para quando nós conseguimos listar essas prioridades, nós conseguimos administrar todas as coisas de uma forma mais sensata, coerente. E eu penso, pastora Valéria, que a nossa primeira gestão que Deus nos confiou foi a nossa casa. Sim. Ok, nós vamos falar mais sobre isso aqui. Mas então, Dalva, administrar uma casa exige muito da mulher, a ponto de algumas mulheres realmente se dedicarem somente a isso. Sim. O que de fato está incluído nesse cuidado da casa? Nossa, muita coisa. Eu acho que cuidar de casa, assim... Primeiro, eu acho que nós temos que amar a nossa casa. Eu acho que foi algo que eu aprendi ao longo da minha vida, é que eu não cuido da minha casa apenas porque eu tenho a obrigação de cuidar. Eu amo cuidar da minha casa. Eu gosto de ver minha casa arrumada, eu gosto de ver minha casa limpa, cheirosa, colocar uns detalhes, uma flor, uma decoração. Mas também, algumas mulheres não dão muita importância para alguns detalhes que são importantes. Porque para que essa mulher cuide da sua casa bem, ela precisa se organizar. Para mantê-la limpa, roupas limpas, passadas, né? Principalmente alguns maridos aí que vestem muitas roupas de manga comprida e terno, né? Durante a semana. Então, se ela não se organizar, ela não vai conseguir manter. Ela precisa manter as refeições organizadas por causa do marido, por causa dos filhos, né? Então, nesse contexto todo, a ordem da casa, ela precisa acontecer a tempo. Porque se você for deixando, a sua pia vai chegar um momento que não vai ter lugar para você colocar mais nenhuma vasilha. As suas roupas vão estar todas sujas, então você não vai mais conseguir fazer o que é necessário fazer, porque acumulou. Então, por isso que precisa haver uma gestão. Na verdade, se a mulher realmente se desgasta com essas funções, ela não vai conseguir conciliar.
o trabalho fora, né? Por isso que muitas realmente se dedicam mais à casa. Mas, Paula, no livro de Gênesis, o propósito de Deus a criar a mulher é claro ao afirmar que a criou para ser auxiliadora. Auxiliar em quê? Por exemplo, no caso da casa ou da família, como que a mulher auxilia o marido? Sabe, pastora, que eu andei pesquisando esses dois termos, auxiliadora e idônea, né? Que é o que o Senhor fala lá em Gênesis, auxiliadora e idônea. Auxiliadora tem esse sentido de ajudadora. Por exemplo, uma vez eu viajei, né? Até nós viajamos juntos, uma viagem internacional, e eu estava com uma grande amiga, pastora Larissa Vasco, e ela dominava mais o inglês do que eu. Então, ela tinha maior habilidade, competência e eficácia em falar o inglês em relação ao meu conhecimento. Então, ela me ajudou, me auxiliou a comunicar. Então, esse termo auxiliadora, idônea, não significa que é alguém a quem em capacidades, né? Pelo contrário, é alguém que tem a acrescentar. Então, esse termo auxiliadora, quando eu estive pesquisando, em alguns momentos a Bíblia fala que o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus, ele veio como nosso ajudador, né? E são termos que até se assemelham, né? Na origem da palavra. Então, quando Deus fala que a mulher é auxiliadora, ela no sentido dela ajudar, acrescentar em eficácia. E idônea é no sentido de ser apta, de ser capaz. Que bênção. Né? Então, eu acho que assim, auxiliadora idônea, quando eu me vejo como auxiliadora idônea do meu marido, é no sentido que eu estou para auxiliar em toda a missão que ele tem, né? Inclusive no nosso contexto de lar, de família, na condução dos nossos filhos, no ministério dele, de tudo que nós podemos fazer. E sabe uma Pastora coisa, Patrícia, você quer... só completar, Sim, pastora Valéria, uma coisa que eu acho muito importante é que auxiliar o marido, você está se auxiliando. Porque a Bíblia não fala que nós somos um. E ao ser um, se eu estou auxiliando ele em algo, eu também estou contribuindo para o meu bem. E às vezes algumas mulheres, elas competem com o marido, elas não auxiliam porque elas têm uma competição, elas querem ser melhor, ou elas querem fazer melhor. Mas na verdade, auxiliar não é competir, não é tentar provar quem é o melhor. Auxiliar é você cooperar para que o seu time ganhe no final. Isso. Sim, Patrícia. Não, geralmente acontece isso com as mulheres de quererem competir porque elas não entendem o lugar do marido. Ele tem o lugar do líder, do cabeça. E ela tem o lugar de auxiliá-lo justamente naquilo que ele não consegue fazer tudo. Então, a liderança é para dar a palavra final, para conduzir, e a mulher vem para auxiliar. No original, nesse versículo de Gênesis, que fala que a mulher é auxiliadora, diz essa palavra auxiliadora, ela significa socorro. Socorro. Então, imagina se o marido, concluindo aqui meu raciocínio, se ele tivesse que ser o líder e gestar, administrar tudo na casa. Comida, filhos, roupa, prover, entendeu? É impossível. Então tem uma parte na família que o marido delega. Ele precisa de um socorro. Então Deus fez de forma perfeita. Não é que a mulher ela é menor, como a pastora Paula falou. Pelo contrário, idônea também fala daquela que está à altura para exercer aquela função de auxiliar. Na prática, queria que algumas de vocês mencionassem. Me dá um exemplo prático. Na casa, onde a esposa auxilia o marido. Na prática. Tem tantas formas que eu posso auxiliar meu marido na prática. Eu auxilio meu marido quando eu dou suporte para ele com os meus filhos, quando ele está trabalhando. Eu auxilio meu marido quando ele determina regras na minha casa e eu cumpro e faço com que meus filhos cumpram. Quero dar um exemplo aqui. No orçamento familiar. No orçamento familiar. Né? Porque a mulher, ela fica ali em casa e ela faz as compras no supermercado. Sim. E ela tem ali, normalmente, chega no correio, a conta da água, a conta da luz. Né? Então, ela vai administrando aquilo. Então, auxiliar na prática é simplesmente pagar uma conta. Para ele, porque talvez hoje é mais prático, né? As mulheres pagam conta pelo computador, mas ele como líder e como provedor do lar, ele
talvez não teria aquele tempo para sentar ali e pagar todas aquelas contas. Aí ela organiza com ele, ela entra num acordo, olha, eu vou pagar tal dia no mês, a gente pode ter um cartão de crédito? Quando que eu posso usar? Qual é o limite? Eu acho que isso é auxiliar na prática. Amém? Retirar do marido, às vezes, aquela preocupação... se vai ter o que comer hoje no almoço, essa não precisa ser uma preocupação do marido. Essa organização do lar, da rotina... É papel da mulher. É o papel da mulher. Então, o marido já tem todas as preocupações dele, da responsabilidade dele como homem, né? De corresponder, de ser o cabeça. Então, a mulher já retirando do homem aquilo que ele não precisa se preocupar, já é um socorro. Já é aqui um auxílio, né? E então a gente deixando para que com o marido possa fluir, possa prosperar, possa frutificar ministerialmente, fazendo com que a casa flua bem e que o lar seja realmente um ambiente saudável e harmônico, faz com que isso seja um auxílio, né? Verdade. Pastora Dalva e Patrícia, em relação ao trabalho fora de casa, auxiliar é diferente de sustentar. Sim. Como que a mulher auxilia o marido trabalhando fora? Fala um pouquinho da experiência de vocês. Eu acho que, na minha própria experiência, eu auxiliei meu marido de várias formas, né? Trabalhando fora. O sustento realmente é do homem e a própria Bíblia diz que ele é responsável por esse sustento. Algumas mulheres, às vezes, elas trazem esse peso para elas, né? De sustentar a casa e talvez o próprio marido coloca, mas esse não é o padrão da palavra. Ela é auxiliadora. Ela é aquela que contribui. Como que eu posso contribuir? De tantas formas, né? Eu posso pagar talvez uma pessoa para me ajudar a limpar minha casa. Eu posso pagar alguma conta que talvez não coube no orçamento dele. Eu posso pagar no meu salão de beleza, né? Que talvez vai ficando caro. Então, tem várias formas. Atividades extracurriculares das crianças, a aula de balé, inglês, aula de inglês, pagar aquele jantar extra, aquele passeio da família. Então, aqueles acréscimos, né, da renda, eu acho que é uma contribuição do trabalho da mulher também. Juntar um dinheirinho para sair de férias no final do ano. Eu pensei isso, eu também. Tirou. Fala a sua experiência, pastora Patrícia. Então, usar para o lazer. Que ganho bom, hein? Isso. Não, para o lazer. Inclusive, tirou as palavras aqui da minha boca, né, pastora Dalva? Contribuir para coisas extras. Isso é importante. Então, por exemplo, já existe um orçamento normal da família. Aquele orçamento é tudo que é prioridade, que não tem como ficar sem. Alimento, né? E contas, né? Água, energia, enfim. Mas, por exemplo, uma roupa extra que a mulher precisa, um salão, um lazer, como nós falamos aqui, algo da casa para decorar, que assim, presente do Dia dos Pais, tudo isso, né, ótimo. para os filhos também, às vezes até uma escola festinha, melhor para os filhos, uma escola melhor. Então tudo isso a mulher pode contribuir, mas assim, algo interessante que eu quero pontuar nessa parte é o seguinte: realmente a mulher, ela tem que ter esse ganho, ela tem todo o direito de trabalhar, é claro, e, né, se ela consegue conciliar e é profissional, não tem nenhum problema quanto a isso, mas algo que eu acho muito tremendo, que eu aprendi, foi o seguinte: esse valor da mulher, ele tem que ser sempre o extra, e jamais o valor, que eu falo da renda dela, para ser parte daquilo que a família precise. Então, se não tiver, a família fica sem sustento. Exatamente. Ou então, exemplo, a família, ela tem certos luxos que não são necessários. E para isso tem que usar a renda da esposa, a renda da mulher. Então, na verdade, o sustento da casa, né, segundo a Bíblia, tem que ser do homem. Pode acontecer ocasionalmente, né, uma situação emergencial, mas não a situação normal. Eu quero só dar um exemplo para aqui. não ser esse peso para a mulher, que eu quero dizer, né? Sim, não né? Não está sobre os ombros dela, né, o papel de sustentar a casa financeiramente. Porém, tem algo muito prático que eu vejo e que realmente esse é o meu testemunho. Eu sempre ajudei com o meu ganho,
também no lazer, mas nos investimentos. Né? Às vezes, quando nós fomos adquirir uma casa, eu ajudei por quê? Porque eu queria que nós adquiríssemos aquele patrimônio quitado. Eu não queria financiado, né? Uma coisa de família. Eu não gosto de prestação. Então, ali o meu ganho ajudou. Às vezes, vamos adquirir um carro. É um investimento. Sim. Vamos trocar de carro. Aí eu junto e a gente compra aquele carro à vista. Eu penso que isso é tremendo. Por quê? Porque realmente fica mais tranquila a família. Mas eu penso que existem também mulheres que passam por dificuldades que ela mantém a casa. Eu acho assim que nós temos que citar essas mulheres aqui, porque nós estamos falando de situações que podem acontecer e algumas mulheres, elas passam por isso. Então, você vai ter que, então agora não, eu vou largar meu serviço, não vou mais manter minha casa e o meu marido vai se virar. Não, eu acho que você precisa orar. Eu acho que você precisa orar para que o seu marido seja bem sucedido. Porque se ele for bem sucedido, você sai do papel de sustentar a sua casa. Não se acomode. Porque às vezes elas se acomodam e falam, eu ganho bem, meu marido não ganha bem, mas eu ganho bem. Não se acomode, ore, vá para diante de Deus, fala, Senhor, dá para ele. Amém. Ele tem que ganhar bem. Amém. Então, eu estava aconselhando uma irmã, exatamente nessa situação. Ela tem um salário bem alto, né? Tem uma função concursada, mas ele sempre tem conflitos, porque o marido ganha bem menos. E um dos últimos conflitos que eu acompanhei, eu senti exatamente isso, esse conselho. Falei para ela, não se conforme. Mesmo que eu sei que você ganha muito bem, né? Claro que eu não vou relatar aqui, mas é muito bem. E sustenta tudo, claro, supre toda a casa. Mas o Senhor tem uma bondade extrema, indescritível, como nós temos recebido nesses dias, né? Ele pode te dar um salário maior do que para o seu marido do que o seu. Claro. Então a gente poderia acrescentar um ingrediente aqui ao conciliar o trabalho da casa com o do marido, que é orar. Sim. Orar para que a sua família ande no padrão da palavra. Sim. Então, nós estamos aqui concluindo, então, amadas, esse primeiro bloco, gestão feminina entre a casa e o trabalho. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui para as minhas participantes e também para você ficar pensando aí, a respeito ainda desse conciliar o trabalho e a casa, sobre a maternidade. Ser mãe e criar filhos é uma tarefa de 24 horas. Antes do trabalho, o primeiro desafio é conciliar o casamento e maternidade. Como que faz isso sem ficar estressada? Daqui um pouquinho. Fique conosco. Voltamos agora no segundo bloco do Batom e Bate-Papo, gestão feminina entre a casa e o trabalho. Eu deixei aqui para as minhas participantes, colegas, convidadas, uma pergunta para que elas pudessem responder no segundo bloco. Mas talvez você ligou agora o seu rádio ou conectou agora no Instagram ou no YouTube. Eu gostaria de repetir a pergunta para você. Ser mãe e criar filhos é uma tarefa de 24 horas. Antes do trabalho, o primeiro desafio é conciliar o casamento e maternidade. Como fazer isso, gente, sem ficar estressada? Então, em determinados momentos, é até normal, né, a mulher se sentir estressada, sobrecarregada, pressionada, né? Mas uma vez, eu me lembrei agora, uma vez eu fui num médico e ele falou que o que cansa a mulher não é nem a circunstância e o trabalho que ela desempenha naquele momento, mas são as emoções que ela envolve ao desempenhar aquele trabalho. Então, eu acredito que muitas vezes o que nos cansa é murmurar ao fazer, né? Reclamar, murmurar, o descontentamento, a ingratidão, né? É estar envolvendo muito peso emocional negativo naquilo que a gente está realizando. Então, às vezes, a gente realmente fica estressada, mas às vezes precisamos focar o sentimento certo, a atitude certa para aquilo que é a nossa prioridade. São nossos filhos, a nossa família, a nossa casa. Como equilibrar as funções? Porque a casa requer papéis. Continua a ali. maternidade também. Um dia a pastora Dal falou para mim algo
que eu levo para a vida, eu aconselho as pessoas com isso, que foi o seguinte: seus meninos são pequenos, eles precisam de você como mãe, eles dependem de você nesse momento e vai passar. Lembra disso, pastora? A senhora lembra? Lembro. Vai passar. O que eu quero deixar aqui? Que nós temos fases. Sim. Fases que são mais turbulentas, mais difíceis, mas que não são eternas. É verdade. Elas passam. Então, o que a gente precisa? A gente precisa saber lidar com aquele momento que é uma fase mais difícil. Então é possível, pastora Dalva, como a senhora falou muito sobre prioridades, que talvez em cada época da vida da família as prioridades mudam. Sim. Mas você tem que equilibrar todas essas funções, porque Sim. você é esposa, você é dona de casa e você é mãe. E Já é trabalha uma fora. jornada tripla. Calma, nós ainda não chegamos lá no trabalho fora. Nós estamos conciliando aqui o casamento com a maternidade. Sim. Ok? E a casa. Então, como dar uma equilibrada? E no caso dela, que tinha menino pequeno, me dá exemplos práticos. Eu penso que, como eu também já tive filhos pequenos, né? Eu acho que muitas mulheres que nos ouvem e que nos assistem, talvez elas estão pensando, eu acho que não tem jeito de não ficar estressada em momento nenhum. Eu passo a minha vida estressada. Mas eu acho que um dos segredos é você se alegrar com o que você tem. Verdade. Porque, às vezes, eu tenho um filho bebê. Eu fico estressado porque meu filho é bebê e eu tenho que trocar a fralda da mamá. E aí eu tenho meu marido. Mas aí o meu filho cresce, eu tenho que levar para a escola. Aí eu tenho que fazer comida na hora certa, porque ele tem que ir para a escola. Então, quando você encara a sua maternidade e a sua vida como esposa como algo bom, o seu nível de estresse, ele vai ser muito menor. Porque eu vou sentir prazer. Eu vou sentir prazer e falar, nossa, eu vou ter que fazer comida hoje. Comida mais cedo, porque meu filho vai pra escola. Não, hoje eu vou curtir meu gordinho, porque ele tá fofinho, tem 2 aninhos. E vou pôr ele pra dormir. Porque a hora que o meu marido chegar, eu vou dar atenção para ele. Então, você se programar para conciliar. Eu vou dar atenção para o meu filho, mas eu também vou dar atenção para o meu marido. Porque às vezes acontece na maternidade da mãe se esquecer um pouco do marido. Né? E a gente não pode esquecer, né? Porque ele também precisa da gente. Vou mencionar um pouquinho isso aqui. Eu só na quero palavra. completar com uma frase, pastora Valéria. Isso que a pastora Dalva está falando que é o seguinte: aí você passa de um momento de estresse e turbulência apenas para um tempo que você vai ter desfrute. É verdade. Amém. É verdade. A palavra desfrute também estava no meu coração. Desfrute. Então, queridas, nós comentamos muito sobre conciliar a casa com as funções dela, a maternidade e o casamento. Vamos falar um pouquinho agora como conciliar a casa e o trabalho? Amém? Vamos. Eu queria fazer uma pergunta aqui. A pergunta central. Como conciliar casa e trabalho? Você poderia definir em uma palavra e depois comentar? Vamos lá. Quem tem a primeira palavra? Eu tenho. Diga. Gestão do tempo. 2 palavras. Ótimo. Eu fiz um curso. Que Eu fui ótimo. atrás. Eu estava tendo muita dificuldade de gerenciar minha tripla jornada de trabalho, né? Ministério, trabalho fora, trabalho dentro de casa, mãe e tudo. E fiz um curso, paguei um curso na internet de como conduzir o trabalho em casa para mulheres que têm pouco tempo. Excelente. E fiquei Investiu, um ano, hein? Investi nisso. Tô até com todos os meus papeizinhos aqui. Gostei E uma das tanto de você coisas- comentar isso, porque o que eu percebo, pastora Paula, mas você vai continuar, é que nós achamos que já nascemos sabendo. Né? Poucas pessoas compram livro Como Criar Filhos, poucas pessoas compram livro sobre casamento. Né? Aí quando as coisas aparecem, você corre atrás de quem tem experiência. Embora a Bíblia fala para você correr mesmo. Mas investir, eu acho que você colocou a palavra certa, gestão do tempo. E de que maneira que você comentou? Investindo. E eu precisei mesmo, e me fez muito bem. E eu descobri que tinha alguns segredinhos que eram tão básicos, que me fizeram tão bem. Por exemplo, uma das máximas desse curso é que eu posso fazer qualquer coisa em 15 minutos. Em 15 minutos eu posso fazer qualquer coisa.
E o segredinho é colocar no time, ir lá e lavar, fazer o que eu quiser fazer. Por exemplo, lavar uma louça, organizar o meu quarto, organizar uma gaveta em 15 minutos. Marco o time, na hora que apitou eu tenho que parar. E aí, eu sou lenta, o meu jeito de ser, a senhora é bem rápida e específica, eu sou o temperamento totalmente diferente, eu sou lenta, tudo que eu faço é devagarzinho. Com esse curso, em 1 ano, tem exatamente 1 ano, nós estamos em novembro de 2020, comecei em novembro de 2019. Eu estou tão mais ágil, estou tão mais eficaz. As pastoras querem comentar? Do trabalho doméstico. Outra coisa interessante, dormir com a pia limpa. Nunca dormir com a pia suja. Esse é o segredo da minha mãe. Eu quero comentar. Isso da minha mãe. Nem o pires suja à noite. Eu ficava chocada, porque minha mãe tem quase 70 anos e ela não deixa a pia suja pro outro dia. Sabedoria que vem de vó. Eu não entendia porque todo mundo fala, gente, ela não... A casa é dela, né? Tá cansada. Mas olha aí o segredo. Outra coisa, vestir-se por completo para abençoar o seu lar. Então não é que eu tô em casa, que eu tô igual... alguém assim, né, toda largada. Eu estou na minha casa, aquilo lá é um trabalho tão digno quanto o trabalho fora de casa. Isso valoriza. Amém. Não é? Eu penso que esse conciliar o trabalho e a casa, eu acho que nós estamos falando de gestão, nós precisamos realmente gerir o que é o tempo que eu vou gastar com a minha casa e qual é o tempo que eu vou gastar fora da minha casa. E o que eu preciso para que a minha casa funcione enquanto eu estou fora. Porque, às vezes, quem não trabalha fora, ela mesma já faz tudo, né? Ela já está ali, ela cuida da sua casa. Mas se você sai de casa, vai ter momentos que você vai precisar de ajuda. Então, você é que tem que definir essas coisas. Eu acho que algumas mulheres ficam estressadas porque elas querem abraçar também o mundo. Eu já fui assim. Eu também. Eu queria dar conta de tudo. Mas, olha, pro seu bem e pro bem do seu marido, dos seus filhos, não faça isso. Faça uma avaliação do que você pode delegar e do que você pode fazer. O que você Patrícia, pode delegar, delegue. Pastora Patrícia, nem toda mulher precisa ser Mulher Maravilha, né? Com certeza. Isso que a pastora Dalva está falando é tão importante porque eu tive que tomar decisões. Quando eu tinha meninos pequenos, bebês, eu tinha 2 trabalhos em 2 concursos, eu tinha o ministério, eu já liderava, né, e acompanhava mais de 50 células nessa época, e totalmente ativa, sempre consagrada ao ministério, né, a servir a igreja. E o que acontece? Eu tive que tomar decisões. A primeira decisão que eu tomei foi o seguinte: tem coisas que não tem como conciliar. Então, nesse momento que eu falei que nós vivemos fases, você tem que fazer avaliações. Tem que realmente ser calculista. Então, qual foi a decisão que eu tomei? Eu tive que abrir mão, no primeiro momento, de um dos concursos. E eu tentei conciliar com um só. Foi quando, na época, eu saí do Senac, né? Então, mas foi tão gratificante, como nós falamos aqui, porque a renda era muito boa, auxiliava muito, né, no orçamento, mas não tinha como. Olha a pergunta que eu fiz. Eu tenho os filhos, eu tenho um casamento, e eu tenho o ministério, e eu tenho esses trabalhos. Desses todos, o que eu posso permanecer e o que eu posso abrir mão? Eu calculei. Então, eu não posso abrir mão dos meus filhos, não posso abrir mão do meu marido, né? Mas eu posso abrir mão de um dos trabalhos. Achei muito bom vocês terem pontuado em uma palavra, né? A pastora Paula falou gestão do tempo, a pastora Dalva falou o desafio, então você tem que balancear, equilibrar, saber quando dedicar e mesmo estando ausente, o que deixar sendo providenciado na sua ausência. E você falou o desafio, não, é decisão. Tomar decisão. Excelente. Eu quero dar uma dica prática aqui. Eu não fiz curso de nenhum desses, mas tem 2 dicas práticas que me ajudam a conciliar minha casa, meus filhos, meu ministério e meu trabalho, que é, assim, bombástico. Primeira, gaste pouco tempo na televisão. Segundo, deite cedo e acorde cedo.
Na hora que toda a sua família acorda, você já está acordada, já deu ordem para as servas, já fez os trabalhos. Eu antecipo muito o meu trabalho secular em casa no computador. Quando eu chego fisicamente no meu trabalho, 80% das providências já foram encaminhadas. Então, assim, não gaste tempo com a televisão. Sim. Não gaste tempo com a rede social, exageradamente. Eu nunca fiz curso, mas funciona e me rende 80% do meu tempo. É verdade. É verdade. Isso é prático. Isso. E eu muito acrescento ainda, Eu estabeleça concordo. horários, E porque aplico. tem a questão hoje, né, da rede social, uma delas, no caso o WhatsApp. Antigamente as pessoas que queriam falar conosco, elas tinham que ligar, porque só tinha telefone fixo, não tinha opção, era importante, tinha que ligar. Hoje não. Então as pessoas mandam mensagem e precisam de uma resposta, mas tem que ter um horário estabelecido para isso. Sim. Porque senão a Estabelecer mulher chega em horário. casa e ela vai ficar em função Das urgências. das urgências. A pastora Paula falou de cronometrar, eu achei interessante mais, porque eu me lembro quando meu filho mais velho estava sendo alfabetizado, eu e meu esposo éramos líderes aqui na videira. E muita gente nos ligava, porque eu era líder e ele também. Aí eu desligava o telefone fixo da minha casa. Eu tirava do gancho, fazia as tarefas com ele, fazia o ditado, fazia as cópias. Quando eu terminava, eu ligava de novo. Quando eu estava com ele, eu estava só com ele. Eu não estava com ele ouvindo rádio, ouvindo televisão, conversando com a pessoa. Aí, reduzia o tempo. Eu acabava o ditado com ele, falava, agora faz a cópia. Eu lavava a vasilha, quando eu acabava a vasilha, eu pegava a cópia e falei, agora você vai brincar e eu vou ligar o Na telefone. verdade, é simples. tempo de qualidade, A né? atenção concentrada Isso. Atenção. aumenta Fala a produtividade. Você sabe que isso é um livro, né? Aumenta Como a- realmente amar seu filho. O ponto 1 é atenção concentrada. É. Isso. O tempo Quando de você qualidade. está concentrado ali naquela função, você começa... Produz muito mais. Produz tudo e conclui. É. Agora, É tão se bom você está concluir. ali fazendo e respondendo urgências, fazendo demandas, nunca conclui, fica um trabalho árduo, você fica estressado. E assim não é só com o filho, exausta, é com o moída, marido, com a casa. E É. cai a produtividade. Mas sabe o que eu penso? Que quando eu dou tempo de qualidade, eu estou valorizando o que de fato tem valor para mim. Isso. Porque o que acontece muitas vezes? Com a correria da nossa vida, você vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, até porque a mulher tem essa habilidade, né, irmãs? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que você está ensinando seu filho, você está falando no celular, você está falando com outra pessoa, Lavando uma vasilha. várias coisas ao mesmo tempo. Qual a mensagem que você está passando? É que ele não tem valor. Porque você nunca para fazer algo com ele. Então, eu acho que tempo de qualidade dentro da sua casa, com seus filhos e com seu marido, você está dando valor para aquilo que tem valor. Isso. Gente, a mesa começou a ficar muito inspirativa. Assim, vocês foram falando, eu fui me lembrando de tantas coisas e eu quero deixar vocês falarem, mas eu me lembrei de algo que me dava tanto prazer e que rendia tanta produtividade na criação dos filhos. Eu sempre levei meus filhos para comprar aquela enorme lista de materiais escolares. Né? E eu pensava em delegar, mas eu falava, não, eu vou sair com eles. Eu saía, eu fazia orçamentos antes. Aí eu ia naquelas papelarias que eu ia conseguir comprar e eu deixava eles escolherem a caneta, escolher o estojo, escolher a mochila, os cadernos, os fichários. E eles ficavam tão felizes, a gente chegava em casa, eu falava, à noite nós vamos encapar e vamos colocar em cada matéria do caderno o nome da disciplina. E todos eles amavam estudar. Mas assim, eu gastava um tempo no começo do ano. E eu fazia isso, eu falava, quando chegava das férias, eu falava, melhor do que as férias, agora nós vamos comprar o material escolar. Então, assim, uma coisa tão simples. Que dava mas um quando eu retorno, né? dedicava atenção concentrada, e eu falava, mamãe, juntou dinheiro para comprar a pasta que você quer. Hoje se chama mochila de rodinha. Mas então, assim, uma dica muito simples, mas ajuda a conciliar. Porque na hora que eu punha ele para fazer as tarefas, ele fazia com alegria. Entendeu? Coisa muito simples, você pode delegar. Vai lá, compra, liga, manda a ficha, manda entregar. Não é a mesma coisa. E porque tem coisas também que o seu filho ele quer fazer com você. Né? Ele não Nem quer fazer sempre ele com outra fala, pessoa. mas na hora que ele tinha aquela alegria, ele passou a mensagem, amei você sair comigo. Sabe uma então, coisa que- nem tudo, desculpa, pastora Dalva, ser prática em tudo não é o segredo. De uma coisa que eu fazia com os meus filhos quando eles eram pequenos, que até hoje eles contam, né? Que era comprar figurinha na banca de revista para encher o álbum de figurinha, que era ir no camelódromo para escolher um CD de joguinho que eles gostavam, e a gente gastava a tarde lá. Então, eu poderia estar fazendo muitas coisas que eu tinha para fazer, mas eu escolhia dar um tempo porque era importante para eles.
Decisões boas. E sabe outra coisa, assim, ainda nas dicas práticas de conciliar o trabalho doméstico? Inserir as crianças nas atividades do cotidiano, do lar, normal, comum. Lavar uma louça, tirar a roupa suja, organizar o quarto, os próprios brinquedos, varrer, regar as plantas e elogiar, participar. Sabe o que eu estava pensando? Existe uma exigência, até que a gente vê muito aí na internet, que a gente tem que brincar com os filhos, fazer a criança feliz e tudo. Nós não nos lembramos dos nossos pais com orgulho dos nossos pais, a imagem que nos vem, dos nossos pais, de eles sentarem e ficar brincando conosco. Quando a gente se lembra dos nossos pais é porque eles são trabalhadores. Meu pai, o tanto que ele trabalhou, um homem honrado para sustentar a casa, minha mãe nos servindo no lar e tudo. Não é verdade? Por que hoje a gente tem que ficar lá sentado brincando com a criança? É claro que isso tem o seu valor. Tem o seu momento, né? Momento. Mas o serviço cotidiano do lar, o serviço da casa, a criança tem que fazer parte como sempre fizemos. Né? E isso pode ser muito agradável. Eu só quero complementar isso que a pastora Paula está falando, que nós temos o nosso curso de criação de filhos, né? Que é, assim, sensacional, excelente. E dentro de uma das aulas que nós damos, tem um quadro de tarefas que mostra a idade que a criança tem, mesmo pequenininha, até, né, uma idade maior, de 12 anos, onde ela pode atuar na casa. Então, contribuir. Então, toda a família pode contribuir nas tarefas. Amém. Coisa simples, mas que faz tanta diferença e ajuda demais. E ensina, a mãe ajuda demais a dona do lar, né? A dona de casa. Amadas, o que fazer, então, quando alguém não consegue conciliar bem casa, filhos e trabalho, mas depende do salário para se sustentar? Olha, eu sei que muitas mulheres passam esse problema, né, de estar estressado por não conseguir fazer tudo e não podem abrir mão do salário, como a pastora Patrícia falou que pôde fazer com um dos empregos dela, né. Olha, eu penso que o Senhor, Ele é tão bom que Ele vai dar para essa mulher estratégias. Eu acho que em algum momento nós temos que deixar de ser tão práticas, de só fazer, mas buscar no Senhor sabedoria. Senhor, como eu faço isso aqui? Como que o Senhor pode me ensinar como a conciliar, como não ficar tão estressada, como conseguir fazer tudo que eu preciso? E também, no caso, né, nós estamos falando aqui de mulheres que podem ser que não têm os seus maridos, né? E que elas precisam trabalhar e não podem abrir mão desse trabalho. Então, o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te dar pessoas certas para te auxiliar. Então, são casos específicos. Eu creio que se nós, como cristãos, mulheres cristãs, tem algo que é essencial, não tem como a gente ignorar. Nós temos que falar com Deus, nós temos que orar. Né? Então, para as mulheres casadas, Salmo 128, versículo 1, a palavra de Deus diz, né, que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele será feliz. Do fruto do trabalho, a família vai comer, né? E ele vai ser bem-sucedido em tudo. Isso é tão tremendo. Eu tive uma discípula, né, uma certa vez, e ela teve tanta revelação disso, a gente conversando e orando há muito tempo atrás, esse salmo. Ela trabalhava o dia todo, o marido dela também, e ela ficou grávida. E durante a gravidez, ela sempre falou que ela não queria continuar trabalhando o dia todo, que ela queria que Deus desse direções para o marido dela prosperar. Entendi. E esse testemunho dela é tremendo, porque o marido dela, ele trabalhava com a área de vendas. No período da gestação dela, do primeiro filho que eles tiveram, ele foi promovido para uma gerência geral. E o salário que ela ganhava, sim, o salário que ela ganhava foi agregado maior ao salário dele. Então, eu quero deixar para nós que a gente tem que ter um ato de fé, a gente tem que correr para Deus, a gente tem que buscar em Deus. Deus vai dar as estratégias, Deus vai suprir, Deus vai mover. Eu creio nisso. Já que você falou em mulher cristã, pastora Patrícia, foi muito boa a sua colocação. Pastora Paula, é possível para a mulher cristã, com dupla jornada, ser bem-sucedida nos dois papéis que ela acumulou?
é possível ela conciliar e ser bem-sucedida? Qual que é o conselho que você daria para essa mulher de algo que você mesma aprendeu na prática? Eu me lembrei do que está escrito lá em Tito 2, 3, 5. E eu vou ler aqui. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, eu me lembrei disso, que a Bíblia nos dá esse conselho de buscarmos com aquelas mulheres que já aprenderam antes de nós. Então, eu quero dizer aqui que eu tenho aprendido com a senhora, com a pastora Dalva, com a pastora Márcia, nesse programa aqui, tenho aprendido tanto, né, com tantos conselhos, né, e creio que um dos conselhos que eu possa dar, né, hoje, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, é buscar entendimento, buscar sabedoria, buscar conselhos, tanto na palavra do Senhor, como com aquelas que já viveram aquilo que você está vivendo hoje, né? Então eu falei já que eu busquei um curso, que eu busquei sabedoria em relação a isso, a gente busca literatura, e eu acredito que o Senhor vai nos orientando e nos capacitando. E de forma bem prática, para a mulher conseguir realmente conciliar tudo, um mínimo de planejamento e de organização. Essa palavra é excelente. Prático. Pegue o tempo que ela tem. Então, visto que não tem como realmente sair do trabalho, existe uma necessidade real, o trabalho é necessário, existe a casa, existe o filho, e essa é a realidade, é a circunstância real. Então, visto que é assim, no tempo que existe, o que pode ser feito? Pega esse tempo, separa, fragmenta e anota. Segunda-feira, eu divido a minha casa em zonas. Vai ser o dia do quarto tal e do quarto tal. Terça-feira o dia da sala. Quinta-feira o dia da cozinha. Sexta-feira o dia da roupa. E aí, isso aí eu organizo em zonas. E dentro do da minha organização está tudo ok. E a minha casa está sob controle. Funcionando. Amém, que bom. Acho que eu vou deixar esse conselho tão bom com esse texto bíblico seu, pastora Paula, como suas considerações finais. Sim. Queria agora ouvir da pastora Patrícia e também da pastora Dalva, né, que você mencionasse um texto bíblico ou uma experiência sua. Você pode até concluir aquela experiência que você mencionou, né, da irmã que você aconselhou, um testemunho lindo, né? Sim. E já fizesse disso as suas considerações finais desse segundo bloco. Sim, como eu havia falado sobre essa discípula, né, que ela não queria ficar trabalhando fora e ajudando a sustentar a casa, e ela não tinha realmente com quem deixar o seu filho. E o Senhor, né, a respondeu, a supriu, e ela pôde sair do trabalho, porque o marido dela passou a receber muito mais do que os dois recebiam juntos com ela trabalhando. Então isso é um testemunho muito lindo, por quê? Por causa da confiança na palavra de Deus. O que eu quero deixar para você então, querida ouvinte? Confie na palavra de Deus. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é verdadeiro. Se Ele fala, Ele cumpre. Então se apegue às suas promessas. Como eu falei antes, né, o Salmo 128 fala sobre isso, que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do fruto do seu trabalho ele vai comer, vai sustentar a sua casa, vai ser bem-sucedido, vai ser feliz, sua esposa vai ser como uma videira frutífera na sua casa, seus filhos como rebentos da oliveira. Eu quero deixar para você, pegue a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, confie na palavra de Deus e espere a resposta que vem dele. Amém. Amém. Eu quero encerrar com um testemunho meu. Eu tenho muitos, mas eu quero contar um em especial. Eu quero reafirmar para você, mulher, que tem passado dificuldade, né? Não tem conseguido conciliar a sua vida com o trabalho e a sua vida está bagunçada. Em algum momento da minha vida, eu tive que fazer orações muito específicas ao Senhor. Porque eu tinha meus filhos e eu precisava trabalhar meio período. E eu trabalhava o dia todo. E naquele momento eu não poderia abrir mão do meu trabalho, né, por alguns motivos. Então eu orei. Eu falei, Senhor, eu não sei como,
o senhor vai fazer isso, mas eu preciso trabalhar meio período. Em 4 meses, eu recebi um convite para prestar serviço no cartório eleitoral que trabalhava meio período. Aleluia. Então não foi algo que eu fiz, não foi algo que eu fiz, que eu fui atrás de alguém importante que me colocou. Não, Deus fez. Ele usou uma pessoa que me colocou lá. Então, se você também precisa, ora, porque o nosso Deus, ele é muito bom. Amém. E ele também quer dar para você aquilo que você precisa. Amém. Muito obrigada, viu, queridas pastoras? Foi esse meio corrido, né? Sabe por quê? Vocês são mulheres que aprenderam a conciliar a sua casa com o trabalho, sem abrir mão de também gerenciar bem seu casamento, seus filhos, a obra de Deus e seu trabalho fora. Queria agradecer vocês. Eu comecei aqui, queridos ouvintes, falando para elas que eu estava muito feliz com essa mesa, porque elas são mulheres que têm realidade. Elas não vieram falar apenas algo que elas leram ou até estudaram. Né? Elas vieram testemunhar. Elas estão aqui sustentando um testemunho de que é possível conciliar a sua casa, o seu trabalho e serem bem-sucedidas em ambos. Eu vou agora partir para o terceiro bloco, onde eu quero dar o exemplo de uma mulher que foi bem-sucedida, conciliando a sua casa, seu casamento com o seu trabalho. Gostaria que você ficasse conosco. O tema é gestão feminina entre a casa e o trabalho. Volto já já. Olá, queridos. Estamos aqui de volta no terceiro bloco do Batom e Bate-Papo, com o tema hoje super especial, que é gestão feminina entre a casa e o trabalho. Nós fizemos várias considerações, até mesmo textos bíblicos no bate-papo, mas eu queria agora pegar o exemplo de uma mulher na Bíblia e vamos meditar nos versículos que relatam sobre a vida dessa mulher, porque ela encaixa perfeitamente no nosso tema. Essa mulher, ela foi alguém que conseguiu ser bem-sucedida, conciliando a sua vida na casa com o trabalho. A sua vida com o seu... Ela conseguiu conciliar casa, casamento e o trabalho. E ela conseguiu ser bem-sucedida, porque a Bíblia deixa claro e registrado. Nós vamos meditar um pouquinho de que maneira a Bíblia nos mostra que essa mulher conseguiu conciliar essa casa com esse trabalho. Você sabe, essa mulher é chamada de mulher virtuosa. Ela está lá em Provérbios 31, 10. E ela é descrita como um modelo. Por que ela é um modelo? Porque ela soube cumprir, né, exercer, atuar nesses papéis dela na casa e no trabalho e ter bons, ou melhor, excelentes resultados. Vamos identificar, então, 2 coisas aqui importantes que essa mulher conseguiu e que vai nos ajudar hoje a nortear a nossa reflexão do texto de Provérbios 31. A primeira coisa que a gente percebe que essa mulher fez são prioridades. Nós percebemos que a mulher virtuosa, ela trabalhou com prioridades. A Bíblia deixou claro que ela priorizou a família dela. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Provérbios 31, dos versos 11 ao 15? O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É ainda noite e já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefas para suas servas. Olha, que coisa, né? Ela conseguiu priorizar. E o que significa, então, priorizar a casa? Aplicando para nós aqui hoje, porque essa mulher ela foi descrita aqui que ela acordava cedo, levantava de madrugada e ainda é noite e ela ainda está trabalhando, dá tarefa para suas servas, alguém que tinha um vigor, né, um ânimo, algo que veio do céu, mas que é disponível para nós. Deus não deixou, amadas.
o modelo para nós na Bíblia de algo inatingível. Eu não creio que é só para essa mulher que Deus tem esses conselhos aqui e que ela realizou para que nós pudéssemos alcançar a função com excelência. Como que ela priorizou? Ela cuida da casa no que diz respeito também à manutenção. Para nós hoje, o que seria essa manutenção? Manutenção da nossa casa. Olha, várias coisas. Uma delas, trocar o gás, né? Nós temos que lembrar que o gás vai acabar. Nós temos que olhar os nossos eletrodomésticos, porque muitas vezes eles estão estragados ou estão se desgastando. Eu não posso... A gente tem que ter um ferro elétrico de reserva. Outra coisa da manutenção da casa, a respeito das lâmpadas, né? Talvez você não precise ir lá, subir na escada e trocar a lâmpada, mas você precisa ter uma lâmpada de reserva, né? Combinar um dia com seu esposo para que ele possa trocar, ou com algum funcionário que consiga, ou mesmo se seu filho já é mais velho, né? Então, todos esses itens, manter tudo em ordem na questão do funcionamento da casa é manutenção. Você sabe que até mesmo olhar questões de goteira, né? Se você tem um jardim, você tem que pensar nas suas plantas. Isso é manutenção. Mas e organizar, né? Priorizar a casa também diz respeito a organizar o andamento da casa com os empregados. Você viu que a mulher virtuosa que está descrita aqui, ela dá tarefas para suas servas, né? É uma mulher bem-sucedida e uma mulher abençoada financeiramente. Esse casal, essa família tem servos. E ela organiza o trabalho da casa ali com seus servos. E o que significa isso? Manter tudo em ordem. Nossa, como assim, pastora? São tantas coisas. Manter tudo em ordem significa que tudo vai acontecer no tempo certo. Fazer as compras da casa, garantir as refeições no horário certo, até porque às vezes o seu esposo tem um horário de trabalho, seus filhos têm um horário da escola, precisa de ter as refeições, e para que elas aconteçam, você precisa ir ao supermercado, ir no açougue, comprar as frutas e as leguminosas. Você precisa que elas sejam limpas, higienizadas, para que a refeição saia, né? Tudo isso é manter em ordem. Tudo isso é garantir que o lar funcione em paz, no tempo certo. E isso vai trazer harmonia. Mas priorizar a casa também significa cuidar do seu marido, cuidar do esposo, cuidar dos filhos. Existem mulheres, é bem verdade, que às vezes moram com mães, com pais, e que infelizmente ou perderam o marido, ou são mães solteiras. Elas também têm que saber priorizar o seu lar. Mas como nós estamos aqui no exemplo da mulher virtuosa, eu queria aplicar hoje o que seria cuidar bem hoje do marido e dos filhos. Eu já mencionei aqui a alimentação, né, a refeição deles, mas também pensar na saúde deles. Né? A mulher, ela tem ali aquela agenda das vacinas, né? Você tem um cartão de vacinação. Você é aquela pessoa que Deus colocou ali para auxiliar o seu marido no cuidado com os filhos, no cuidado com a saúde física, com as vacinas, com o retorno do médico, com a alimentação adequada, né? Fazer exames, estar lembrando o seu marido também do check-up. Né? No meu caso, eu tenho meu esposo, ele já tem 62 anos, né? E muitas vezes eu fico lembrando ele. Lembra que você faz check-up no cardiologista no segundo semestre do ano? Eu penso que isso é manter em ordem para que a sua casa funcione bem. Mas priorizar a casa é garantir a harmonia no seu lar. Isso é muito importante, por quê? Porque priorizar o marido significa também estar disponível. Estar disponível, ter um tempo para o seu marido, ter um tempo para os seus filhos. Porque a Bíblia, ao chamar a mulher de auxiliadora, de ajudadora, você sabe que também ela é companheira? O que é companheira? Como que eu priorizo a minha casa sendo companheira do meu esposo? Cuidando dele nos momentos difíceis, mas também nos bons momentos. Como que eu sou companheira e cuido da minha casa, do meu marido nos momentos difíceis? Permitindo que ele tenha tempos tranquilos no seu lar. Companheira também significa que nos momentos ruins você suporta a pressão junto com ele.
Você não traz mais problemas. Você suporta a pressão ali, lado a lado com ele. Talvez orando, talvez permitindo que ele tenha um tempo de oração, talvez dando uma palavra logo pela manhã e endossando as direções que ele dá para os seus filhos, endossando as direções que ele dá na casa. Né? O meu esposo, ele cuida do piscineiro da nossa casa e também ele chama, de vez em quando, o jardineiro para cortar as plantas. Então, quando eu endosso a função dele, reforçando o valor e elogiando, isso é cuidar da sua casa. E, por último, eu queria falar também que a esposa, ela cuida da casa e a companheira do seu marido, dando prazer para ele. A sua companhia tem que dar prazer. Você tem que cuidar da sua vida íntima com seu esposo, para aquelas mulheres que são casadas. Você também tem que se preocupar e auxiliar ele na questão de um momento de lazer, né? Escolhendo um bom filme para sua família assistir, um lugar de passeio. São coisas muito simples, mas você sabe, faz uma grande diferença. E proporcionar esses momentos de qualidade e de descanso para toda a sua família. Eu queria também falar, não só que a mulher virtuosa ela foi bem-sucedida porque ela estabeleceu prioridades, mas ela também foi uma mulher bem-sucedida porque ela era eficiente. Não basta fazer as funções, ou pelo menos conhecer o papel de cuidar bem da casa. Tem que fazer isso com eficiência. O que significa essa eficiência? Tanto na casa quanto no trabalho, é que tudo que ela faz tem bons resultados. Ela é bem-sucedida. Não adianta muito ser eficiente no trabalho e deixar a desejar em casa. Como também não adianta muito você ser muito eficiente no trabalho e deixar a sua casa e vice-versa. Sabe, queridos, eu vejo que a mulher virtuosa, a Bíblia diz muito sobre o desempenho dela. Ela era empreendedora. Ela era eficiente em casa e eficiente no trabalho. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessa eficiência dela. Ela, no trabalho, no caso. Lá, no versículo 16 a 18 de Provérbios 31, diz o seguinte: examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os seus lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Interessante que esse texto ele nos mostra que a mulher virtuosa, que concilia a casa com o trabalho, ela é competente nos negócios. Né? Ela é uma mulher, uma businesswoman. Ela sabe negociar bem. Mas como sabemos que ela é bem-sucedida? Pastora, da onde você está tirando a conclusão que ela é competente e eficiente no trabalho? Porque a Bíblia diz que ela é louvada nos dois. Ela tem louvor para essa mulher. Ela recebe elogios de pessoas importantes. O primeiro elogio que ela recebe é do seu próprio marido. Mas ele também é estimado entre os de fora. A Bíblia diz que ele é estimado entre os juízes. Vamos ver aqui um pouco o que diz a Bíblia a respeito disso? E também os filhos a reconhecem. Olha o que diz aqui o Provérbios 31, 28 até o 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seus filhos lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Meu Deus do céu. Receber elogios dos de dentro, eu quero falar para vocês, é algo muito importante. Tem muito valor, tem muito peso para uma mulher que dedica, que investe, que compreende a função dela de auxiliar e de cooperar com seu marido no lar, na família. Receber esse elogio. Os filhos falam: você é ditosa. E o marido fala: você, de todas que eu conheço, o seu procedimento é o melhor. Meu Deus. Mas as pessoas de fora também reconhecem o trabalho dela. Um trabalho com eficiência. Porque a Bíblia diz em Provérbios 31, 22 até o 23. Faz para si cobertas,
veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos na terra. Com os anciãos da terra. Nossa, ser estimado entre os juízes. E até mesmo quando ele senta com os anciãos, né? Anciãos representa para nós, e também na Bíblia, pessoas que são sábias, né? Pessoas que têm bons conselhos, pessoas que têm um parecer que adveio da maturidade, que adveio dos anos, né? A Bíblia fala que o cabelo branco são as cãs, né? E o homem que é estimado entre os juízes e que tem, assim, um louvor, que tem um reconhecimento dos anciãos, meu Deus, é algo muito valioso, porque os anciãos, as cãs, os cabelos brancos, fala de um homem de Deus, vivido, experimentado, que andou na sua vida, que andou nos caminhos do Senhor e que hoje senta numa roda, talvez dos seus filhos, talvez dos juízes, talvez dos seus amigos e dá bons conselhos. É como aquele homem cheio da palavra, cheio da sabedoria, que todo mundo quer sentar e ficar perto dele para ouvir. E quando ele abre a boca, quando a Bíblia chama de ancião, realmente é um homem experimentado, maduro e que dá bons conselhos. Essa mulher que procede virtuosamente, em Provérbios 31, ela é bem-sucedida porque ela conseguiu o louvor, ela conseguiu reconhecimento do sucesso, do empreendimento dela na sua casa e do empreendimento dela fora, no trabalho fora. Você sabe que eficiência significa alcançar bons resultados. Ter um desempenho satisfatório. Sabe quando você investe em um trabalho e aquilo tem retorno? Isso é uma das coisas que mais motiva uma pessoa a continuar exercendo uma função. É o retorno, o resultado daquilo que ela empreende. E reconhecido pelas pessoas a seu redor, isso é muito bom. Porque muitas vezes nós conhecemos pessoas de longe. Mas quando essas pessoas têm o reconhecimento dos de dentro, dos que andam perto, isso realmente é algo que veio do céu. Não é bom quando uma mulher recebe elogios no trabalho, mas em casa ela recebe críticas, murmuração e reclamações. Talvez dos seus parentes, talvez dos seus filhos. Então eu penso que esse não é o melhor. É bom que ela receba elogios do trabalho, mas não é bom que ela receba somente do trabalho. E eu penso que aquela mulher que é bem-sucedida como esposa e empreendedora, reconhecida em público, ela é alguém que tem algo para nos ensinar. Porque através do bom desempenho dela, ela é um testemunho. E a respeito que eu falei para vocês, que não é bom que uma mulher receba elogios no trabalho, mas não receba elogios de casa, ela vai ter que aprender com as mais velhas, com as mais sábias, como diz em Tito. Né? As mulheres mais velhas, mais idosas, que têm experiência, vão saber dar bons conselhos para ela, porque é muito ruim receber críticas em casa. Então nós temos que buscar sabedoria. E como que você busca sabedoria? No caso dessa mulher que quer conciliar a sua casa e o seu trabalho e ser bem-sucedida, através de conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos reside a sabedoria. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. É qualquer conselho que vai realmente agregar e que vai realmente acrescentar para que eu seja bem-sucedida? Para que eu tenha um bom desempenho nas funções e no papel de mulher cristã, mãe, esposa e uma profissional? Não. A respeito desses conselhos, eu quero falar duas coisas para você. Busque conselhos com pessoas que conhecem e temem a Deus. E a segunda coisa que eu quero falar dos conselhos. Busque conselhos que dizem o que a Bíblia diz. Então, se você está se aconselhando com alguém que conhece a Deus e que teme a Deus, e que a boca dessa pessoa, ao dar o conselho, expressa e manifesta e declara o que a Bíblia diz, deixa eu te falar uma coisa, conselho perfeito. Então, se você precisa de sabedoria, busque conselhos
com as irmãs mais velhas. E, por último, eu quero falar que essa mulher virtuosa, ela é bem-sucedida, sim, na sua casa e no seu trabalho, porque ela é reconhecida em todos esses lugares pelo seu excelente desempenho. Então, ela é uma mulher reconhecida porque ela sabe priorizar e porque ela é eficiente. Vamos terminar aqui com um versículo de Provérbios também 31, que fala da mulher virtuosa, o 30 e o 31, que diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dar-lhe-ei do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Uau! Meu Deus! Do fruto da sua mão. Sabe? Não é o exterior, não é a vestimenta, não é o cabelo frisado ou as finas joias, não é o adorno exterior que faz de uma mulher ser reconhecida e receber elogios nessas áreas em que ela atua. Mas é a mulher que teme ao Senhor. A mulher que teme, o temor do Senhor, amados, é o princípio da sabedoria. E a Bíblia diz que do fruto das suas mãos e de público a louvarão. Então, tudo que ela intentar fazer, a mulher que teme ao Senhor, tudo que ela intentar fazer, priorizando a sua casa e trabalhando com eficiência na casa e no lar, Deus vai abençoar ela, porque ela vai receber louvor. Os frutos, o resultado do trabalho dela será reconhecido. Então, você, mulher de Deus, você sabe, você também pode ser bem-sucedida, como uma mulher que trabalha em casa, como uma mulher que tem filhos, que tem esposo e que também é empreendedora. Como? Administrando bem. O tema do nosso programa hoje foi gestão feminina entre o trabalho e a casa. O que é essa gestão? Ai, pastor, eu tenho que fazer um curso para saber o que é essa gestão? Não. Gestão é gerir. Gestão é gerenciar. É conduzir para que tudo vá bem. É administrar bem a sua casa, o seu trabalho e o seu papel. Administrar temendo a Deus. Administrar aprendendo com os mais velhos. E administrar, de fato, algo que vai te dar resultado. Porque a Bíblia diz que essa mulher virtuosa, que ela vê o fruto do seu trabalho e vê que o seu ganho é bom, né? Porque ela acorda cedo, ela faz cintas para si, ela busca lã, então a família dela não vai temer o inverno, porque ela vai estar precavida. Ela é uma mulher proativa, mas ela é uma mulher que prioriza, porque se ela ganha louvor do marido, eu vou falar uma coisa para você, ela é bem-sucedida. Então, trabalhe com prioridades. Vamos seguir esses conselhos aqui. Vamos trabalhar com prioridades. Priorize sua casa. Mas também vamos trabalhar com eficiência. Como? Seja eficiente tanto na sua casa como no trabalho. Lembrando que eficiência é alcançar bons resultados. Essa mulher que soube conciliar a casa e o trabalho, o resultado é, ela será louvada nos dois. Gostaria agora de dar uma palavra para você em oração. Vou fazer uso agora do meu tempo em oração e eu creio que nós vamos receber das mãos do Senhor esses bons resultados e nós vamos receber o elogio, o reconhecimento para que nós possamos glorificar aquele a quem tememos, que é o nosso Deus. Amém? Senhor, eu quero bendizer o teu nome nesse dia. Quero te agradecer, meu Deus, porque hoje nós podemos compartilhar um pouco desse modelo de mulher que o Senhor deixou em Provérbios 31, a mulher virtuosa. Pai, que nós queremos também receber elogios dos nossos filhos, que nós somos chamadas de ditosa. Receber elogio dos nossos maridos, ao ponto que ele fala que conhece o procedimento de muitas mulheres, mas que o da esposa dele, ele reconhece que é acima, sobrepuja a todas as outras. Mas essa mulher também, ela é eficiente no trabalho, naquele dom que o Senhor deu para ela e que ela exerce aquele dom, aquela habilidade. Ela vê que o seu ganho é bom e do trabalho das mãos dela, ela recebe o louvor do fruto dessa obra. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, nos dê, através dessa inspiração, nos dê fé para conciliarmos, para pegarmos
esses bons conselhos de pessoas que temem a Deus, de mulheres mais maduras e também de pessoas, anciãos, que reconhecem o fruto dessa mulher virtuosa e que a louva. E ela é estimada, porque o seu marido é estimado entre os juízes da terra. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê direção, mas também nos dê resultado, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, para que a tua igreja seja edificada e para que o seu reino seja implantado. Glorifica, Senhor, o teu nome através das famílias, onde mulheres temem ao Senhor, recebem bons conselhos, priorizam as suas casas e são eficientes. E tudo isso, graciosamente, das suas mãos, nós estamos compartilhando em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada você que esteve conosco. Espero que você tenha sido edificada. E nós vamos, sim, edificar a nossa casa, priorizando ela e também sendo eficiente através dos conselhos e do bom trabalho. Deus abençoe.